Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer um dos processos que vão acabar sendo um pouco regulares aqui no canal. Eu acho que eu vou fazer vários desenhos assim. O que eu quero chegar é um ponto em que eu olhe uma foto e consiga fazer uma versão simplificada dela, mas que mantenha as características originais. Ou seja, colocar a foto num traço que eu goste mais. Não tentando fazer um realismo. Tá? Como o realismo eu não consigo fazer perfeito ainda, e apesar de eu tentar bastante, inclusive no papel, eu quero exercitar essa capacidade de olhar para uma foto e tentar simplificar e fazer um desenho simplificado dela. Nesse desenho em si, eu achei essa modelo, achei a foto bem interessante, então eu estou tentando fazer uma versão mais simples, da mesma posição que ela tá e com as mesmas ideias, mas não necessariamente copiando a imagem ponto por ponto. É isso que eu quero chegar, tá? Eu bater a molho e conseguir fazer uma imagem semelhante, mas não igual, tá? Então vocês vão ver que no meio do processo eu dou algumas tropeçadas, eu não consigo fazer ele ficar perfeito. Ainda falta muito para me compreender essa questão da forma e conseguir quebrar ela mantendo as características e que seja visualmente interessante. Eu estou num processo. Então o que vocês estão vendo aqui é o processo de eu tentar construir essa figura. No caso, eu fiz um primeiro rascunho, eu vou deixar ele aqui do lado, e agora eu vou partir para um acabamento dele. É claro que nesse tipo de desenho o acabamento está muito mais para uma definição melhor do desenho do que praticamente o acabamento. Eu estou pulando uma etapa aqui. Em vez de eu fazer um segundo acabamento, um desenho mais acabado, eu já estou usando esse acabamento como se fosse a arte final do desenho. Encaixa bem com esse estudo que eu estou fazendo no PC, que ele tem uma textura e uma forma que me permite deixar essa arte um pouco mais inacabada e aproveitar inclusive a arte que está no fundo, que eu deixo ela um pouquinho mais clara só para me dar uma guia, e vou reforçando as linhas melhores aqui. Como eu disse, é um processo de aprendizado, então quando vocês olharem, eu deixei no lado o rascunho básico, o estudo básico da figura, para vocês verem como eu mudo coisas no processo enquanto eu estou fazendo. Ponho detalhe, tiro detalhe, adiciono alguma coisa ou outra, experimento algumas relações de cor e de lápis e grossura de traço, e eu vou tentando coisas diferentes para chegar num acabamento melhor do que eu quero do desenho. Uma coisa importante para se observar é que desde que eu comecei esses estudos novos, eu tenho me sentido muito mais livre na hora de pintar. Eu não tenho tentado chegar numa perfeição na linha do traço, eu tenho sido bem menos chato com isso. Eu tenho me concentrado mais em estudar a cor, ver a forma que a coisa está andando. Então vocês podem perceber que até as cores eu estou escolhendo algumas mais claras para tentar aproveitar mais essa teoria do traço que eu tenho, que me ajuda mais a completar a figura. Tirando um errinho de camada ou outro, eu completei a figura com algumas cores básicas, e essas cores é que eu vou usar para pintar a figura em si depois que está terminado, tá? Nesse ponto já estava bom, mas eu gosto de estudar, aproveitar para estudar um pouquinho a iluminação. Já que eu estou com uma foto, vamos dar uma iluminada na cor. O que eu percebo é que quando eu começo a pintar a pele, eu até consigo uns tons bem interessantes, uns brilhos, mas quando eu vou para o restante do desenho, eu acabo me perdendo nessas cores e não consigo o mesmo resultado que eu gostaria, que eu tinha começado na parte da pele e do rosto. Talvez inverter esse processo, começar primeiro pelo restante, para depois vir para o acabamento da pele e do rosto. Bom, a pintura ficou simples, eu dei uns realces de branco, que é o que o pessoal é o que eu gosto no final, assim, que dá uma realçada. Não dá um acabamento total no desenho, ele fica meio que como se fosse um rascunho mesmo, um estudo,
que é essa que é a intenção desses desenhos. No fim, o resultado chegou no que eu queria na parte de estudo, mas ainda falta muito para me chegar na figura final que eu gostaria, e para isso eu preciso de mais prática. Então vocês vão continuar vendo desenhos assim aparecendo aqui no canal. Se você gostou desse processo, gostou desse desenho, segue o canal, dá um joinha. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!